Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e no dia de hoje eu quero falar sobre um tema muito precioso. Quero falar sobre como o ambiente que nós vivemos de alguma forma pode moldar quem somos, o que fazemos e até mesmo o nosso caráter, ou como nós temos também a missão de alguma forma impactar o ambiente que vivemos manifestando a nossa fé. E eu quero usar como base um versículo apenas do livro lá do profeta Oséias, do Antigo Testamento ainda, um dos profetas menores. E ele está escrito assim, Oséias 4, versículo 9. Veja só que interessante. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. O povo de Deus, nesse momento da história aqui, estava passando por uma situação um tanto quanto atípica, principalmente relacionada às suas práticas pecaminosas, porque era um momento em que o povo de Deus e Israel, de uma maneira geral, como nação, eles estavam passando por uma prosperidade muito grande, eles estavam numa das melhores fases financeiras até aquele momento. Só que, conforme toda a sua liberdade financeira e a liberdade do seu ir e vir, eles começaram a se desviar, começaram a adulterar a sua fé, entregando a sua fé a outros deuses, a outras estruturas e tudo mais. E o Senhor, ele levanta Oséias nesse meio com uma história muito curiosa, porque Deus pede para que ele casasse com uma prostituta, para de alguma forma ele fosse o exemplo daquilo que a nação estava passando ali naquele momento. Só que chega nesse determinado momento da história, e uma das vezes que está acontecendo uma exortação de Deus para com o seu povo na boca do profeta Oséias, ele fala este versículo aqui. E eu achei tremendo, eu estou estudando essa carta aqui no dia de hoje, e ele falou o seguinte: como é o povo, assim é o sacerdote. E assim ele será castigado pelo procedimento das suas próprias obras. Só para lembrar você desse texto. Eu quero trazer ao seu entendimento nessa manhã a responsabilidade que nós temos de manifestar aquilo que carregamos no ambiente que nós estamos inseridos. O sacerdote aqui seria aquele que seria o responsável de direcionar o povo, aquele que faria com que fosse um canal para que o povo pudesse adorar, pudesse assim entregar as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus holocaustos e tudo mais. Mas na verdade este sacerdote aqui, ele acabou por se corromper em relação ao meio que ele vivia. E mesmo que embora ele fosse uma autoridade religiosa, alguém que tivesse um relacionamento com o Senhor, nem mesmo assim ele, nem toda a sua unção, nem todo o seu respeito diante do Senhor foi suficiente para que de alguma forma ele fosse poupado da sua punição. Olha só que interessante, uma pessoa que deveria estar se posicionando de forma positiva dentro do seu lar, dentro do seu povo, em meio ao local e o ciclo social que o Senhor havia inserido ele acabou por se corromper, se motivando da mesma forma como aqueles que estavam em sua volta estavam motivados por outros deuses, outros interesses, fazer a sua própria vontade. Afinal era uma época de prosperidade financeira e não estavam muito preocupados com o Senhor, isso é fato. E a gente precisa trazer isso ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, e nós precisamos fixar essa ideia na nossa cabeça no dia de hoje. Por quê? Todas as vezes que de alguma forma nós temos um tipo de liberdade nas nossas vidas, pode ser que nós venhamos sonegar a presença do Senhor e o relacionamento para com Ele. E mesmo que embora nós tenhamos uma posição privilegiada socialmente, temos um cargo de liderança talvez dentro da nossa própria casa, talvez você seja pai, talvez você seja mãe, talvez você seja algum tipo de líder, e até que embora mesmo você não necessariamente seja, mas você exerce algum tipo de influência sobre a vida das pessoas que estão em sua volta, seja no trabalho, seja na escola, seja no lugar em que você estiver. A verdade é que todos estão te observando e de alguma forma estão ali, preparados para, por muitas vezes, repetir aquilo que você está fazendo como um belo de um influenciador. E a condição desse sacerdote, expresso aqui nesse texto de Oséias, na verdade era o contrário. Ele estava se corrompendo da mesma forma como o povo se corrompeu, como o próprio meio que ele estava vivendo havia se corrompido, e a punição chegou sobre a vida dele. Nós precisamos, irmãos, nesse dia, ter essa compreensão nas nossas mentes, nos nossos corações, e observar o ambiente que nós estamos vivendo e como aquilo que de alguma forma nós vivemos, independente do núcleo que nós estamos inseridos, como isso de alguma forma tem moldado a minha forma de viver, de falar, de crer até mesmo. Por vezes somos poucos dentro do ambiente profissional, por exemplo, que manifestamos a mesma fé e nos movemos através dos mesmos princípios e valores. E por vezes nós somos sim contaminados por aquele ambiente que nós vivemos ao invés de contaminar. E eu quero lembrar você aqui nessa manhã que o nosso chamado não é para nós nos contaminarmos ou imitarmos aquilo que o mundo de alguma forma tem colocado sobre as nossas vidas, não. A Bíblia é enfática quando ela diz que nós não devemos tomar a forma, não devemos nos amoldar com o posicionamento deste mundo aqui, mas nós precisamos passar por uma transformação, nós precisamos ser diferentes dessas pessoas que de alguma forma estão no nosso meio e estão fazendo aquilo que de alguma forma também não agrada ao Senhor. Então o convite dessa mensagem no dia de hoje é você reavaliar o local em que você está inserido e dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde quer que você esteja, e como este ambiente que você vive de alguma forma tem sido moldado pelas suas decisões, pelas suas atitudes, pelo seu exemplo, pelo seu caráter. E se de alguma forma você não está conseguindo influenciar positivamente esse local,
você precisa rever imediatamente os caminhos, as escolhas e as decisões que você tem tomado. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nessa manhã estamos diante da Tua presença, Senhor, estamos gratos aqui, Paizinho, por começar o dia. Senhor, muito obrigado por essa palavra que vem de encontro aos nossos corações e fala sobre um posicionamento que nós devemos ter, Senhor. Que o Senhor nos conduza, Senhor, a sermos referências, Pai, que nós possamos fluir, Senhor, frutificar somente o fruto do Espírito, Senhor, que nosso caráter seja moldado conforme de Cristo, que nossa mente seja de Cristo, Senhor. Nós não venhamos ser assim como esse sacerdote que estava ali sendo influenciado, Senhor, pelo ambiente que ele vivia, ao invés de estar se entregando, Senhor, para servir ao Senhor, servir as pessoas, não, Senhor, ele se entregou aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades, à idolatria e tudo mais que de alguma forma a idolatria carrega, Senhor, que nós não sejamos esses, Pai, que nós sejamos contados pelo Senhor como aqueles fiéis adoradores que adorem o Senhor em espírito e caminhem na mais absoluta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e hoje é um belo dia para você reavaliar os seus posicionamentos e tomar decisões e ter atitudes que agradem mais ao Senhor. Que Deus te abençoe.